as instituições psiquiátricas, elas têm se encontrado muito sucateadas, absolutamente sucateadas. Instalações e um pessoal que não é que não tenham muitas vezes boa vontade, mas são muito precarizados, não só naquilo que eles recebem financeiramente, como o modo como são instruídos para lidar com uma situação tão, tão excludente do humano. O problema da hipermedicalização, Carmela está aqui, psiquiatra está com a gente, que pode, de alguma forma, também nos falar alguma coisa sobre isso. É extremamente comum que encontremos as pessoas com que muitas vezes, não só no consultório, mas também nas instituições, estejam hipermedicadas. Então, e há uma razão disso acontecer, daqui a pouco a gente retoma também essa questão da hipermedicalização. Fora a direção de tratamento, né? Ou seja, o que a gente mais encontra é uma tentativa de reordenamento social, onde aquilo que se encontra fora tem que se fazer presente dentro. E me explico. Então, a proposta terapêutica acaba sendo uma proposta que tenta trazer o normal de um cotidiano, o normal da vida laboral, o normal de uma certa vida acadêmica ou possível de ensinamento, para dentro do tratamento. Então, as oficinas, as terapêuticas, os grupos, as orientações familiares, tudo isso, muitas vezes, acaba convergindo para esse lugar de, bom, se lá fora é onde está o normal, aqui dentro vocês têm que se preparar para que, quando vocês saírem, vocês possam habitar este normal. Além dessas terapêuticas que procuram se balizar a partir daquilo que desde fora é o que sustenta o normal, para que dentro isso possa se repetir, a gente ainda tem muitas terapêuticas que contam com a função laboral, com a função moral envolvida em tudo isso, né? Como se fosse, de fato, a falta de trabalho ou uma precária noção de moralidade que falta para esses pacientes. E entendam, eu não digo que isso não falta. Isso falta também. A grande questão é qual é o modo de aquisição para que a moral, para que o trabalho, para que a educação, para que a família possa ser, de algum modo, revisitada, ou compreendida, ou sustentada, sem que isso gere novo conflito. É por isso que, de alguma maneira, de modo bem geral, as curas mais satisfatórias que a gente possa chamar nesse campo, elas são mais exceção do que regra. Até porque aí a gente tem que entender o que a gente está chamando de cura. Eu proponho que possamos começar a pensar a cura como estabilização. É a estabilização de um quadro. Agora, aí a gente vai ter que entender um pouco mais e melhor o que é que estamos chamando de um quadro psicótico. O saber analítico, e óbvio que eu vou falar desde um lugar psicanalítico. O saber analítico, ele não é um saber acabado. Então, que nós possamos, por exemplo, falar da castração, e eu acho que tem questões bem importantes e interessantes a respeito deste conceito, que eu espero poder dividir isso com vocês e trocar algumas questões desde essa conceitualização. Então, falar da castração, do mesmo jeito que falarmos de foraclusão, entender do que se trata, como isso se estabelece dentro de uma construção subjetiva de um sujeito, isso é fundamental.
Isso é necessário, mas está longe disso ser o suficiente para um tratamento. Então, entender, compreender, conseguir transitar razoavelmente sobre a teoria, isso nos baliza e nos dá uma orientação bem importante. O problema é imaginar que desde esse lugar é possível o tratamento. Porque é fundamental que nós possamos reconhecer as resistências que a gente enfrenta tanto dos profissionais quanto da sociedade. De novo, porque impera essa ideia de um senso comum. A ideia de que tanto louco, e aí ele se confunde com o psicótico, ele tem que se adaptar ao que a gente entende por uma ordem civilizatória. E quase que a título de uma provocação, porque eu vou deixar isso para que a gente possa depois também discutir, até porque eu espero que vocês possam questionar, né? A loucura, e quer ela seja uma loucura neurótica como uma loucura psicótica, a loucura é uma manifestação cultural e que, de alguma forma, ela apresenta uma resistência à ordem civilizatória. Então, repito, a loucura, ela se manifesta como uma expressão da cultura que faz resistência à ordem civilizatória. O que levou uma série de autores a entender a loucura como uma manifestação saudável do social, quase que necessária do social. Então, se existe uma ordem social, existe a loucura que tem que se contrapor a essa ordem. Eu acho que isso leva a uma série de questões, inclusive alguns equívocos quando isso se pretende único, quando isso se pretende a única maneira de compreendermos a loucura, ou mesmo a psicose, ou mesmo, se a gente pensar, qualquer sintoma humano. A clínica das psicoses, ela é uma clínica muito mais pública do que as outras, do que qualquer outra clínica. Por que que eu estou chamando de pública? Porque ela é uma clínica que quem se dispõe a atender esses quadros sabe que vai ter que lidar com a família, vai ter que lidar com os responsáveis, vai ter que lidar com algumas internações. É um embate sem fim. Todos os contextos que esse tratamento esteja, em todos os contextos em que ele esteja presente, em todos esses âmbitos de convívio, possivelmente o terapeuta vai ter que se colocar também. Possivelmente o terapeuta vai ter que entrar.